Muito bem tornado, tifoso bianconeiro. Tchau, tifoseria bianconeira. Esse é o Finestra Bianconeira, o canal que fala da Juventus de Turim no Brasil. Se você não conhece, está conhecendo agora. Seja muito bem-vindo ao Finestra Bianconeira. Se você gosta da Juventus, se você simpatiza ou se você torce para o Juventus como aquele que vos fala, esse é o seu canal. Lembrando que amanhã, quinta-feira, tem mais um episódio da coleção de camisas da Velha Senhora. E para não perder os próximos vídeos, inscreva-se e principalmente ativa, repetindo, ative o sino. E aí você não vai perder os próximos vídeos e os próximos sorteios aqui no canal do Finestra Bianconeira. Muito bem, eu começo dizendo que hoje, 9 de abril, data histórica, é o dia que a gente comemora o primeiro título da história da Juventus, o primeiro campeonato italiano que a Juventus venceu na vida, em 9 de abril de 1905, disputado ali pau a pau com o poderoso Gênova. Na época, o Gênova, que foi o nosso último adversário aí, antes da Roma, o primeiro adversário do Tudor, né? Na época era um time muito forte. Então fica aí mais essa informação bônus aí para você que gosta da Juventus. 9 de abril, a data de hoje, é a data do primeiro título lá em 1905. Vamos falar dos tempos atuais. Mandar um abraço aqui para o Tonino, né? O Tonino, que está sempre ligado aqui no canal, que comentou ali, falou: Mário, você tá louco, o Bolonha não tá perdendo gás. Na verdade, eu me expressei mal, meu caro Tonino. O que eu quis dizer é que o Bolonha, de um mês atrás, era um time que pontuava com uma certa facilidade e agora ele está conseguindo os resultados, mas está penando um pouco em seus domínios, né? Se fosse há um mês atrás, o Bolonha tinha ganho desse Napoli do Conte até com uma certa facilidade. Então, na verdade, eu não me expressei direito, não é que o Bolonha está perdendo gás. Ele teve uma queda de rendimento do nível dele, Bolonha, nesse campeonato, que estava muito bem e ainda está bem. E atenção, eu não estou tão certo assim que uma das vagas vai ser da Atalanta, tá bom? E ainda complemento dizendo que essa ótima campanha do Bolonha mostra que não era assim tão o Motta o responsável pelo sucesso do Bolonha, e sim, provavelmente, o projeto instalado lá pelas terras da Mortadela, tá bom? E eu coloquei na capa aí o Tudor, né, como um comandante, como um cara que estaria, entre aspas, não vou dizer unindo o elenco, mas unindo uma atmosfera positiva, isso com toda certeza. Mudança de ares, mudança de pensamento e mudanças de direção, inclusive falando de mercado. O mercado está parado, literalmente parado, porque nesse momento a janela está fechada, mas aquelas movimentações que a gente tanto ouve falar também estão pouco ativas. Estou falando da Juventus, tá? Não estou aqui, não me interessa os outros clubes. Tudo porque Juventus analisa a situação do Giuntoli, não agradou-se nem um pouco, independente do dinheiro que foi gasto para fazer esse mercado. Os resultados realmente não agradaram a cúpula bianconeira e eu reafirmo o que eu venho dizendo nos últimos vídeos: o senhor Cristiano Giuntoli corre seríssimos riscos de não continuar na Juve, mesmo com uma classificação para a Champions. Está sendo muito questionado e aí a questão que eles fazem também, o questionamento que eles levantam é o fato de ter gasto tanto e ter tido tão pouco retorno. Em poucas palavras, um português mais popular, dinheiro mal gasto. E isso não combina com a ideia da direção da Juve. Bom, no entanto, a chegada do Ugor, eu tô com esse negócio de Ugor, né? Igor com Tudor, Ugor. A chegada do nosso Igor Tudor, né, faz com que podemos ter mudanças surpreendentes no pensamento de algumas peças do clube. Por exemplo,
Por exemplo, um jogador que eu dei como certo que não fica na Juventus, até por uma questão de mercado, principalmente se não for para Champions, para fazer caixa, mas parece que um jogador que já estava querendo sair, e essa é uma informação que a gente passou lá atrás, que ele queria sair, porque queria sair, parece que agora não está tão convencido em querer sair, parece que está repensando a sua permanência na Juventus, é simplesmente o Gambiasso. É o que você ouviu. O Gambiasso estaria, vamos colocar no condicional, eu ainda não posso cravar isso, mas me parece que o Gambiasso está repensando a sua saída, ou seja, ele quer ficar. E aí eu acho muita coincidência a chegada do Tudor e essa mudança, ou suposta mudança de pensamento do nosso glorioso Gambiasso em querer ficar na Juventus. É muito estranho. Aliás, não sei se vocês viram ontem nas redes sociais, famoso Instagram, as indiretinhas que o Perin e o Conceição deram ao seu Thiago Motta referente à entrevista que o Motta deu no último fim de semana, referente a questões de vestiário, que era tudo bonito, maravilhoso. Perin e Conceição deram ali uma cutucada nas suas respostas, nos seus posts, na verdade, né? Ou seja, estão dois jogadores que eu citei aqui no Finestra, tanto o Perin como o Conceição. Quando eu falei ali que o Conceição não foi de encontro ao Motta no final do jogo contra a Fiorentina, que ele até evitou passar pelo Motta, que ele voltou atrás e deu uma volta e saiu do outro lado, enfim. E aí, nas redes sociais, esses dois jogadores fizeram publicações que, para mim, não foi uma indireta, foi uma direta para o seu Thiago Motta, tá bom? E aí, eu posso dizer para vocês que, de repente, essa possível mudança de pensamento do Gambiasso, é claro que se a Juventus não classificar para a Champions e ela precisar fazer caixa, porque ela vai precisar fazer caixa, apesar da recapitalização vir em caso de não classificação, pode fazer com que o Gambiasso saia. Mas aí é uma questão do clube precisar se livrar do jogador. Estou falando da intenção do jogador. Esse é o ponto. O jogador mudar de ideia e de repente querer ficar na Juve é muita coincidência com a chegada do Tudor. Pelo menos eu vejo dessa forma. E aí fica aquela famosa pergunta: existem coincidências? Interrogação. Não sei. Eu sei que o Tudor fez muito bem ao ambiente. Já falamos aqui, teve o famoso jantar ali no restaurante do Bonucci, teve aí que o time correndo tanto no jogo contra o Genoa, contra a Roma. Claro, fisicamente cansou, mas o Tudor disse que encontrou um preparo físico assustador, mas o time correu. Então, a mudança de ares na Continaça, ela é muito, muito gritante. E eu me deparo agora com essa suposta mudança. Eu estou pondo no condicional, porque eu não posso cravar, mas vamos colocar muito mais para sim do que para não, que o seu Gambiasso resolve, de repente, da noite para o dia, querer continuar na Juventus e dizer que a Juventus é a casa dele, que a Juventus é o time que ele quer vencer grandes conquistas. Muito estranho essa mudança do Gambiasso. Eu termino o vídeo falando sobre possível patrocinador da Juventus, a Juventus que não desistiu ainda de ter o patrocínio da empresa aérea italiana, a ITA, mas o que me resulta é que deveremos ter dois patrocínios. O retorno da Jeep, né, que faz parte ainda que é do grupo, né, da família do Exor, da família Agnelli, do Elka, enfim. Deixa eu só. Deveremos ter o retorno do Jeep, né? Tá muito claro aqui, né? Sendo depois o meu amigo Fabriani, um abraço para Fabriani, o maior fotógrafo das Américas, ele falou que tem muita iluminação no meu rosto. O importante é você ouvir o conteúdo, Fabriani, né? Tá bom? E deveremos ter o retorno da Jeep na camisa, e não somente a Jeep, mas sim uma empresa ligada ao turismo da cidade norte-americana de Detroit.
Valores eu não tenho, mas não deve passar, não deve chegar aos 40 milhões, ou seja, é menos do que a Jeep pagava sozinha antes. Isso é reflexo das últimas 3 temporadas desastrosas da Juventus, tá bom? Mas vai melhorar, vocês podem ter certeza, até porque mudanças serão feitas na cúpula da Juventus. E por falar em mudanças, eu vou lançar uma pergunta aqui bem provocativa, no bom sentido, a todos vocês, e eu fico ansioso pelos comentários. E se, vamos colocar no condicional, para fechar o vídeo, e se o Tudor conseguir, além de uma classificação, de repente chegar num terceiro lugar, e fazer algumas partidas que nos encham de prazer, unindo a vitória ao vencer e convencer? E se o Tudor fazer uma bela campanha no Mundial de Clubes? Você que é inscrito, você manteria ele? Você chamaria ele para renovar por mais um ano? Ou você ia dizer obrigado Tudor e até mais? Vou dar a minha opinião? Não, eu não quero influenciar vocês. Mas eu vou responder essa pergunta no próximo vídeo. O que eu faria, tá bom? Like no Finestra Bianconera, sempre Forza Juve. Fino alla fine, e hoje é dia de comemorar o primeiro título da Juventus na história. E se for comemorar e se for beber, não dirija. Ci vediamo, ragazzi.